Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Estamos aqui com vocês mais um vídeo, mais um tema para a gente debater. E o tema do momento, um debate muito importante sobre os efeitos da suspensão do contrato de trabalho ou da redução do salário jornada agora no 13º e nas férias. Já cheguei até a gravar um vídeo aqui sobre esse tema, mas há necessidade de gravar um novo vídeo, porque saiu uma nota técnica da Secretaria da Relação de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia, querendo esclarecer um pouco esse tema. Vamos ler? Vou falar para vocês o que ela trata, É a nota técnica, eu abri ela aqui, só para a gente ver, a nota técnica SEI número 51.520 de 2020. Está lá do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, da Secretaria de Trabalho. E esta nota técnica, quanto ao 13º e as férias, ela fala o seguinte: para os fins do cálculo do 13º e da remuneração das férias e terço constitucional, dos empregados beneficiados pelo benefício emergencial, não deve ser considerada a redução de salário. Então, não se utiliza a redução salarial para calcular o valor do 13º agora de dezembro. Já vamos debater o valor do 13º e o valor de eventual pagamento de férias e com terço. E olha agora, vem o segundo ponto dessa nota, que aquele período, os meses em que o empregado ficou suspenso, não vai entrar no cálculo do 13º, ou seja, não deverão ser computados como tempo de serviço para o cálculo do 13º. Então é simples, se suspendeu 4 meses o contrato de você, trabalhador, esses 4 meses de suspensão, você perde para o cálculo do 13º, ou seja, o cálculo do 13º cheio qual que é? 12 dozeavos. É o salário cheio, 12 dozeavos. Agora, se teve seu contrato suspenso por 4 meses, como a nota técnica fala que esse período de suspensão não é considerado, significa que o seu 13º não vai ser calculado como 12 dozeavos. O seu 13º vai ser calculado como o quê? 8 dozeavos, porque perde esses 4 meses, ok? Tem mais. Fala o seguinte: observando a aplicação da norma mais favorável, não há óbice para que as partes estipulem por uma negociação coletiva, acordo individual escrito, ou mesmo por mera liberalidade, a concessão do pagamento do 13º ou contagem de tempo de serviço, inclusive no tocante às férias, durante o período de suspensão do contrato. Ou seja, ele fala o seguinte, que o empregador, por mera liberalidade, ou o empregador, por um acordo individual ou negociação coletiva, pode definir que esse período entra no cálculo do 13º. Essa é a interpretação, ok? Primeiro ponto, essa é a nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse período da suspensão eu falei que não entra no cálculo do 13º, e a nota técnica também fala que não entra no período aquisitivo de férias. Não é considerado, no meu exemplo, esses 4 meses de suspensão também no cálculo das suas férias como período aquisitivo. Não entra. Então você perde. Esses 4 meses você perdeu tanto para o 13º quanto para as férias. Essa é a interpretação da nota técnica. Agora, vamos lá. Primeiro ponto. Pode o Ministério da Economia tratar desse tema, soltar uma nota técnica tentando esclarecer? Pode, gente. Se você olhar a Lei 14.020, que veio substituir a MP 936, que trata da suspensão e redução do contrato do salário e jornada, lá no artigo 4º da Lei 14.020 fala: compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar, estou lendo aqui, e avaliar o programa de manutenção de emprego e editar normas complementares à sua execução. Tá lá, o artigo 4º da Lei 14.020 prevê que ele pode editar normas complementares necessárias à sua execução. Então, tem um amparo legal para essa nota técnica? Tem. Tranquilo? Pois vamos debater mais. Ainda sobre o tema, vale a pena destacar que o MPT, Ministério Público do Trabalho, ele soltou uma diretriz orientativa. Então, olha só, uma orientação, uma diretriz orientativa interna para apoio e auxílio à atuação finalística do Ministério Público do Trabalho quanto à interpretação da lei. Soltou essa diretriz no sentido de que, qual que é a conclusão da diretriz do MPT, Ministério Público do Trabalho? Fala o seguinte, que é sentido inverso. Fala para considerar para reflexos trabalhistas
o período de adoção das medidas de suspensão do contrato e redução do salário jornada tem que ser considerado. Então, o Ministério Público do Trabalho tem uma interpretação, soltou uma interpretação diferente do Ministério da Economia, da Secretaria da Relação de Emprego e Trabalho, ok? Ele fala que deve ser considerado. Ele fala ainda o período de adesão, na composição dos requisitos trabalhistas de aquisição e cálculo do valor deverão ser considerados. E ainda fala efetuar o pagamento integral do 13º das férias dos empregados, considerando o período contínuo do trabalho, sem a dedução da suspensão ou sem a redução do salário. É uma interpretação do Ministério Público do Trabalho, ok? Agora, e a lei, professor? Vamos debater, depois eu dou o meu geral. A lei do 13º, olha que interessante, ela é favorável em parte à nota técnica do Ministério da Economia. Por quê? Quanto a não computar a suspensão, está conforme a lei. Porque a lei fala que para o cálculo do 13º, tá lá na lei 4.090 de 62, tá lá expressamente que para o cálculo do 13º, o parágrafo 2º do artigo 1º fala: será considerado fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. 15 dias de trabalho será considerado. Igual ou superior a 15 dias de trabalho. Então, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 4.962 fala que para cálculo do 13º somente entra o quê? Período trabalhado. Não entra a suspensão. Nisso, está em conformidade com a lei, está, na verdade, a portaria, está, a nota técnica no Ministério da Economia está em conformidade com a lei do 13º. Já o parecer, já a orientação do MPT não estaria. Segundo ponto, quanto ao valor de quem teve o salário reduzido. Aqui, a nota técnica do Ministério da Economia e também a orientação do MPT estão em desconformidade com a lei. Em qual sentido? Porque a lei fala assim: o cálculo do 13º será utilizado o valor do mês de dezembro. Está no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4.090 de 62, que fala assim: parágrafo 1º do artigo 1º fala: a gratificação correspondente ao 13º devida em dezembro, certo? Devida em dezembro. Então, valor devido em dezembro, ok? Então, guardem isso. Pela lei, o valor devido em dezembro. Então, se no mês de dezembro o salário seria reduzido, nos termos da lei deveria ser pago o 13º com o salário reduzido. Nesse ponto, a nota técnica do Ministério da Economia foi diferente. E o do MPT também, porque falam que, caso ocorra redução de salário, deverá ser utilizado o quê? O salário integral. O salário integral. Fechou? E por último, e quanto às férias? O que a CLT fala? A CLT não trata. As hipóteses de perda do direito de férias tá no 133 da CLT. E lá não tem nenhuma das hipóteses que se encaixa aqui. Nenhuma. Ao período de pandemia. Apenas o conceito geral. Suspensão não conta tempo de serviço. Se não conta tempo de serviço, não vai para as férias. Então, aqui, quanto às férias, há um debate até maior, porque não tem uma previsão legal específica, como ocorre na lei do 13º, que fala serviço efetuado, serviço prestado. Por isso, com relação às férias, o debate era maior. E aqui é mais aberto. A orientação do Ministério Público do Trabalho é para considerar o período suspenso. A nota técnica do Ministério da Economia é para não considerar o período suspenso para cálculo de férias. Agora, gente, resumindo tudo, vamos lá. Primeiro, o patrão, ele pode, por mera liberalidade, pagar o seu 13º integral, considerando o período de suspensão, pagar suas férias de forma integral, considerando o período de suspensão? Pode. E tomara que ele faça isso. Eu, Marcos Scalércio, aqui não falo nem como juiz, eu, Marcos Scalércio. Eu sei que os comentários no YouTube vão tudo me xingar. Eu entendo que o empregador deveria fazer isso. O empregado não pode assumir mais esse risco do negócio. Eu sei que as empresas estão quebrando, eu sei que sem empresa não tem trabalho, mas o empregado ele já assumiu o risco com o benefício emergencial, com a redução do seu salário, com a suspensão. Porque o valor que ele ganha do governo não é igual ao salário que ele ganhava ao final do mês. Então o empregado já colaborou, já assumiu o risco. Não caberia assumir mais esse risco ainda no seu 13º nas férias. Minha interpretação como Marcos, professor, certo? Mas acredito que como a própria nota técnica do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, isso não vai prevalecer. O empregador poderá sim descontar o período de suspensão do contrato. Fechou? Então, eu vejo que o seu patrão, ele poderá descontar o período de suspensão e para o cálculo do 13º,
ele tem dois caminhos. Então, vou resumir rápido. 2 pontos. Suspender o contrato. Ele pode descontar esse período da suspensão. Ponto, acabou. Ele pode, nos termos da Lei 4.962 e nos termos da nota técnica do Ministério da Economia. Eu, Marcos Scalessi, concordo com isso? Não concordo, mas o que eu penso pouco importa, certo? Não concordo, mas ele pode. Segundo ponto, suspensão de contrato. E aí, como fica? Suspensão do contrato. Nos termos da nota técnica redução de salário de jornada. Suspensão, acabei de falar, sou meio louco. Redução de salário de jornada. Nos termos da nota técnica, na redução de salário de jornada, nos termos da nota técnica do Ministério da Economia, na redução de salário de jornada, o pagamento do 13º tem que ser integral. Tem que ser integral. Então, a nota técnica do Ministério da Economia é pagamento integral. Mas, se o seu patrão quiser discordar dessa nota técnica, ele vai ter fundamento. A Lei 4.090 de 62, que fala que é o salário de dezembro. Então, se o salário de dezembro for reduzido, ele vai poder se pegar nessa lei e querer segui-la e falar que a lei fala que é salário de dezembro, o salário de dezembro é reduzido, eu estou pagando reduzido o 13º. Esse vai dar debate. Até que ponto essa nota técnica do Ministério da Economia vai vincular ou não os empregadores e o Poder Judiciário ao decidir isso? É o tema de debate. Quanto às férias, vamos lá. Cálculo das férias e isso é o mesmo debate praticamente. Suspensão. Quantas férias? O período de suspensão, pela nota técnica do Ministério da Economia, não é computado para as férias. De um outro lado, aquela interpretação que eu falei que eu sigo, entende que como a CLT não prevê, deve ser interpretado de forma favorável ao trabalhador e esse período ser computado. É um tema de debate, não me xinguem, minha gente, eu tentei esclarecer de algum jeito. Qualquer dúvida, mande para mim. Me adicione no Instagram, @MarcosScalercio, mande suas dúvidas lá, fica até mais fácil responder. E lembrando por fim, essa quinta-feira às 22 horas vai rolar um treinamento legal sobre prescrição e decadência, tá? Que vamos debater, o meu amigo professor Leone e o professor Renato, vamos debater bem esse tema prescrição e decadência. Quer participar? Mande e-mail para treinamentotrabalhista@yahoo.com. Fechou? Tranquilo? E quer saber mais informações de pós-graduação, preparatório para a magistratura do trabalho, curso de LGPD, mande e-mail para treinamentotrabalhista@yahoo.com. Fechou? Bons estudos. Mande suas dúvidas sobre esse tema 13º e férias, que com as dúvidas fica mais fácil até para entender e para debater. Mas não me xingue não, eu só sou um interlocutor, eu não sou o culpado disso. Fechou? Bons estudos, até a próxima.